Tudo bem, pessoal? Vamos então dando sequência ao nosso curso de ética profissional, analisar mais alguns dispositivos do Estatuto da OAB, também do regulamento, e a nossa aula de hoje vai ser a respeito da identificação profissional do advogado, dos estagiários. Vamos falar um pouco também em relação a requisitos, tudo aquilo que vimos na última aula já, questão de período de estágio, algumas outras questões e, por fim, a respeito dos tipos de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma aula bem tranquila aqui, tá, gente? Mas a gente vai dando sequência aos poucos. Espero que estejam todos bem. Então, vamos lá. Primeiro tópico da aula, então, a identificação profissional do advogado. A identificação profissional do advogado, quando a gente passa no exame de ordem, faz o juramento, passa por todo aquele trâmite sobre o qual falamos na última aula, para inscrição, nós recebemos uma carteira de trabalho do advogado, que é muito similar àquela carteira, a CTPS azul, a carteira de trabalho normal, mas tem uma que nós ganhamos lá na Ordem dos Advogados do Brasil e serve para registrar as nossas atividades enquanto advogado empregado. Então, um advogado, quando é contratado por um escritório de advocacia, ao invés de se anotar a sua carteira de trabalho regular, anota-se então essa carteira de trabalho do advogado, que é uma muito similar, mas uma vermelhinha. Então, por analogia, seria a nossa CTPS, da vida civil comum. E em contrapartida, como uma analogia ao nosso RG, nós vamos ter o cartão de identidade, que é a que a gente chama de carteira vermelha, aquela que os advogados normalmente utilizam quando vão, nos atos da vida civil e também nos atos forenses. Então, isso está previsto lá no artigo 32, 33 e 34 do regulamento, artigo 13 do Estatuto da OAB e mais o 32 do regulamento vão falar de aspectos gerais. E em relação à carteira de trabalho, no artigo 33 do regulamento e o cartão de identidade no artigo 34. Podemos falar ainda sobre a questão do token, como é que se faz as assinaturas digitais, mas penso que em relação à nossa disciplina aqui não seja tão importante a gente falar sobre isso, pelo menos não por enquanto. Então, quanto à identificação, é isso que nós temos que ter em mente. Vocês sabem que os quadros da OAB são compostos não só por advogados, mas também por estagiários. Então, a questão do estagiário que está lá no artigo 9º do Estatuto da OAB, e também está a partir do artigo 22 até o 35 do regulamento. E aqui algumas especificidades da vida do estagiário, dessa relação para que um estagiário seja um estagiário inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, merecem a nossa atenção aqui. Primeiro, no que diz respeito aos requisitos, gente. Os requisitos para o estagiário são aqueles mesmos do advogado, previstos lá no artigo 8º do Estatuto da OAB. Então, capacidade civil, lembrando também aquela questão da possibilidade de emancipação, enfim, também funciona aqui. Depois, quitação com o serviço militar obrigatório em relação aos candidatos, aos estagiários do sexo masculino. Também todos os compromissos com a justiça eleitoral precisam estar em ordem. Precisa ter o título eleitoral, não é? E o que não vai ter aqui? Não vai ter a exigência do diploma, por óbvio, Estamos falando de uma inscrição como estagiário, e também não há a necessidade de aprovação no exame de ordem. Afinal, a aprovação serve para que a pessoa se torne advogada, efetivamente. O que mais que precisa aqui também, gente, como requisito? Assim como os advogados, é preciso fazer o juramento, toda aquela parte solene, e também não se admite um estagiário inscrito nos quadros da OAB se ele tiver uma situação de incompatibilidade ou de não idoneidade, certo? Nos mesmos termos do que vimos na aula anterior. Então basta dar uma revisada lá, assistam de novo que vocês vão ver muito tranquilamente o que são os requisitos para a advocacia, são os mesmos aqui para os estagiários, à exceção, por óbvio, da questão do diploma e da questão da aprovação no exame de ordem. Tá certo? Então vamos lá. Onde que se pode fazer estágio? Há basicamente duas localidades principais que a gente poderia separar aqui. Primeiro,
a própria faculdade, ou os NPJs, né, os núcleos de práticas jurídicas. E o outro lado é o que vai sair lá para um estágio numa defensoria pública, no Ministério Público, enfim, órgãos públicos em geral, e também escritórios de advocacia. E aqui, gente, nós sabemos que na prática nem sempre é exatamente como a lei determina. Então há quem preste trabalho faça estágio em escritório de advocacia sem a inscrição como estagiário nos quadros da OAB, mas a verdade é que há uma determinação para que só se faça estágios em escritório com a devida inscrição como estagiário nos quadros de ordem. Tanto NPJs quanto órgãos públicos e escritórios de advocacia que queiram ter estágio, eles devem ser credenciados na Ordem dos Advogados do Brasil e fiscalizados por ela, né? Isso é importante. Então, para que se faça da forma regular esse estágio, é preciso que seja devidamente inscrito nos quadros de ordem. Tá bem? Deem uma olhada nos artigos aqui, gente, que eu mencionei, especialmente o 22 ao 35 do regulamento, que vai dar uma luz para vocês, tá certo? Período de estágio. Pessoal, quanto ao período de estágio, a determinação lá do artigo 9º, parágrafo 1º do Estatuto, diz que esse estágio deve ser realizado nos 2 últimos anos da faculdade de Direito. E aí é importante ter atenção, porque a questão pode vir lá perguntando se é a partir do 7º semestre, por exemplo. E é um pouco difícil a gente saber se é o 7º, porque vai depender da extensão desse curso de Direito. Tem cursos de 4 anos e meio, 4, enfim, 5, até 6 anos. Então, a menção que há aqui no diploma legal é de que seja nos 2 últimos anos de faculdade. Então, se for uma faculdade de 6 anos de Direito, vai ser lá no 5º e no 6º ano, certo? Então, a partir do 9º semestre seria o que poderia causar alguma confusão. Então, tomar um cuidado com isso, tá certo? A respeito da duração, gente. A duração está lá prevista no artigo 9º, parágrafo 1º também, do Estatuto da OAB, que vai falar que a duração desse estágio pode ser de até 2 anos. E aqui talvez uma pegadinha, ou pelo menos uma questão a qual nós temos que dedicar uma atenção um pouco especial, porque lá no artigo 35 do regulamento vai se falar em 3 anos improrrogáveis. Então, temos lá que a norma mais especial, né, vai prevalecer sobre uma norma geral. A gente poderia pensar que, mas por que, né, falar em uma possibilidade de 3 anos improrrogáveis se está nos dizendo que só pode ser nos 2 últimos anos de faculdade? Bom, primeiro que o acadêmico pode eventualmente demorar um pouquinho mais para se formar. Isso justificaria, né? Mas mais do que isso, há uma previsão aqui, há uma possibilidade de mesmo o bacharel em Direito seguir fazendo estágio. Digamos que lá a pessoa num curso de 5 anos de Direito começa a fazer estágio no 7º, faz lá no seu 7º, 8º, 9º, 10º semestre, completa 2 anos e se forma. Mas em se formando acaba não sendo aprovado na primeira tentativa do exame de ordem. E formada já a pessoa, já com título de bacharel, né, ela vai continuar estagiando. Isso é uma possibilidade. Então, mesmo formado, é possível que a pessoa continue estagiando por até mais 1 ano, né, ou completar esses 3 anos improrrogáveis na forma do artigo 35 do regulamento da OAB. Lembrando que, por ser mais específica, é ela que prevalece. Tá bem, gente? É importante lembrar lá da questão do tempo, né? O tempo de estágio para se formar em Direito é um tempo mínimo de 300 horas de estágio. Não confundam com a questão que tem lá nas especializações de 360 horas. Aqui, para a gente falar em termos de formatura, de obtenção do grau de bacharel em Direito, de colar o grau, né? 300 horas. Isso está lá no artigo 27, parágrafo 1º do regulamento. E lembrando aqui mais uma vez, assim como já acabamos de falar em relação aos requisitos, não se admite que o estagiário ele exerça alguma atividade incompatível e também não pode ser declarado inidôneo. Como exemplo disso, podemos pensar na questão de um militar da ativa, por exemplo. Temos bastante lá na faculdade, não é? Então, esse militar da ativa, nada impede que ele faça estágio lá no núcleo de prática jurídica. Agora, ele não pode se candidatar, não pode ir até a Ordem dos Advogados do Brasil e querer
requerer a sua inscrição como estagiário nos quadros de ordem, porque há uma incompatibilidade absoluta. O militar não pode advogar, o militar não pode exercer esse tipo de função. Então, em havendo a necessidade de se ter pelo menos 300 horas de estágio, nesse caso de incompatibilidade com estágio em um escritório ou em outro órgão público, esse estudante, né, esse candidato a bacharel, ele vai ter que fazer o seu estágio, essas 300 horas lá no NPJ, tá certo? Que mais aqui, gente? Lembrando, lá também falamos na última aula, que cada seccional tem que ter não só uma comissão de estágio, mas também uma comissão de exame de ordem. Tamanha a importância que é dada para esses dois institutos pela Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a questão dos estagiários quanto o exame, cada seccional, cada estado, cada unidade federativa vai ter que ter lá a sua comissão própria, tá certo? Bom, fim dessa pequena explicação a respeito dos estagiários aqui, da Ordem dos Advogados do Brasil, muito similar à questão dos próprios advogados, como vocês podem ter observado. Nós vamos então falar sobre os tipos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E quais são esses tipos de inscrição possíveis? São 3. Primeiro, a inscrição principal. Segundo, a suplementar. E terceiro, por transferência. Então vamos lá. Primeira delas, mais comum, né, mais usual, a inscrição principal. E via de regra, essa inscrição principal vai se dar no domicílio profissional do advogado. Isso é, digamos que eu me formei aqui em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, mas tenho uma proposta de emprego para advogar lá em São Paulo. Então, assim que eu me formo, eu já sei, sou aprovado no exame de ordem e sei que vou advogar lá. A minha inscrição vai ser feita lá já, a principal. Se eu não tiver nenhuma proposta, não estou pensando em abrir escritório, não sei exatamente quando vou começar a advogar, vale a questão da residência, né, gente? Se não tiver um domicílio profissional, vai valer a questão da residência. E, em segundo lugar, nós temos a hipótese da inscrição suplementar. E quando que acontece essa inscrição suplementar? Acontece quando o advogado ele tem pelo menos 5 novos processos, 5 novas ações judiciais em uma outra unidade da federação. Digamos que eu, que sou advogado no Rio Grande do Sul, comece a advogar eventualmente ali em Santa Catarina. E agora no ano de 2020 ou em 2021, eu venho a ter lá 5 processos. Isso me exigiria a inscrição suplementar lá em Santa Catarina ou não? O que vocês acham? A resposta é negativa, gente. Porque aqui, ó, essa habitualidade ela se caracteriza a partir de 5, aliás, com mais de 5 processos, com mais de 5 ações judiciais em uma outra unidade por ano. Então, se agora em 2020 eu tenho 5 processos em Santa Catarina, e em 2021 eu tenho mais 5 processos novos lá em Santa Catarina, isso não caracteriza a habitualidade. Agora, se nesse ano eu não tenho nenhum processo lá, e no ano seguinte, 2021, eu tiver 6 processos lá, isso vai caracterizar a habitualidade do exercício profissional lá em Santa Catarina e para isso eu vou ter que fazer a minha inscrição suplementar. Então, e o que decorre dessa inscrição suplementar, gente? Decorre que eu vou ter que pagar mais uma anuidade lá na OAB de Santa Catarina. Pode vir uma pergunta lá no seguinte sentido: o advogado pode exercer advocacia em qualquer unidade da federação? A resposta é positiva. Porque a única vedação não, mas a única particularidade que tem em relação a isso é quando o advogado exercer a profissão, exercer a advocacia com habitualidade, isto é, mais de 5 processos em alguma outra unidade da federação. Nessa hipótese, é preciso que se faça essa inscrição suplementar. Há uma outra hipótese, gente, é importante, a gente tem que dar uma atenção para ela, porque um escritório ele tem normalmente uma sede, né? Aquela matriz, aquele primeiro escritório que é numa determinada localidade e, portanto, o advogado vai ter sua inscrição principal nessa localidade. Agora, pode ser que mesmo que eu não tenha nenhum processo lá em Santa Catarina, eu decida abrir uma filial lá, abrir um escritório lá também. Se eu for abrir uma unidade do meu escritório em uma outra unidade da federação, há uma determinação legal para que eu também tenha essa inscrição suplementar. Não só eu, mas qualquer eventual sócio que eu venha a ter, também vai ter que ter a sua inscrição lá, tá bem? Então, se tiver uma filial em outra seccional, em outra unidade, é preciso que se faça essa inscrição suplementar
na seccional da localidade em que se implanta o novo escritório. É uma obrigatoriedade. Aqui, gente, algumas exceções ao que não se configura, o que não caracteriza uma ação judicial na prática da advocacia. Porque nem sempre advogar é participar de ações judiciais, é efetivamente falar em um processo judicial. Às vezes o exercício da advocacia se dá de outras maneiras. Então vamos lá ver como é que funciona isso. Primeiro, questão da advocacia extrajudicial. Digamos que eu resolva passar um período lá na cidade do Rio de Janeiro e eventualmente surgiu lá um processo administrativo e alguém me contata para atuar nesse processo. Por uma determinação lá da súmula vinculante número 5, o processo administrativo não configura uma ação judicial para fins de cálculo aqui desse critério para inscrição suplementar nos quadros da OAB. Então, o exercício da advocacia administrativa é livre, porque não configura uma ação judicial, tá certo? O que mais? Atividade de consultoria ou assessoria jurídica. Advogar, às vezes, é prestar uma consulta. E se eventualmente alguém me contrata lá no Rio de Janeiro para uma consulta sobre um determinado fato que aconteceu, pode ser um fato que esteja sendo investigado como um suposto fato criminoso, por exemplo, eu vou prestar consultoria, vou explicar todas as hipóteses, o que está acontecendo e tal, e a partir daí, isso não vai contar nenhum tipo de atividade advocatícia para os fins de contagem aqui no que diz respeito a ações judiciais. E também o serviço de assessoria, eu posso prestar uma assessoria para uma empresa de uma forma regular, estou sempre em contato com uma empresa lá na cidade de São Paulo, por exemplo, viajo para lá frequentemente para prestar essa assessoria jurídica, isso também não configura uma ação judicial, tá certo? Mais uma hipótese, gente, a hipótese do parecer. Eu posso eventualmente ser contratado para emitir um parecer jurídico a respeito de uma determinada situação. Isso é muito comum com grandes doutrinadores. Digamos que eu contrate um grande doutrinador que tem residência lá em São Paulo, tem o seu escritório lá, domicílio profissional lá, que não atua no Rio Grande do Sul. Eu contrato para fazer um parecer em um processo em que eu estou atuando. Essa elaboração do parecer não vai configurar, por mais que eu vá juntar esse parecer em um processo judicial aqui, aquele que emite o parecer, ele não é efetivamente uma parte naquele processo, ele não está representando nenhuma parte, ele apenas emitiu um parecer e, portanto, isso não vai caracterizar também o exercício profissional para fins de contagem aqui como ação judicial, tá bem? O que mais? Atuação em relação à expedição de uma carta precatória. Lembram lá quando há, por exemplo, um processo aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas há uma testemunha que se mudou lá para o Rio de Janeiro de novo. Então se emite para lá uma carta precatória, né? E quando se vai fazer a oitiva lá, se eventualmente eu tiver algum amigo que advogue e peça para que ele faça essa audiência, que ele conduza os trabalhos lá como advogado na audiência, me substituindo, o fato de ele estar atuando em um ato isolado do processo não vai fazer com que para ele, enfim, ou mesmo que ele não seja residente do Rio de Janeiro, não vai fazer como conte isso. Ou se eu estiver lá e um colega daqui me pede para atuar lá nessa eventualidade, isso não vai fazer com que conte como uma ação judicial, tá bem? Uma hipótese aqui a mais é a questão do habeas corpus. Para impetrar um habeas corpus, talvez em razão de ser uma possibilidade, uma faculdade de qualquer pessoa e não só de advogados, né? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus se sentir violado ou na iminência de ter violado seu direito de ir, vir ou permanecer. Isso aqui não vai contar como uma ação judicial para fins de contagem aqui, de inscrição suplementar também. E por fim, talvez a mais importante, seja a atuação em tribunais superiores, na nossa Corte Constitucional, o STF, ou em tribunais interregionais. Isso quer dizer que, se eventualmente eu estou atuando num processo aqui no Rio Grande do Sul, que começou em Santa Maria, em grau de apelação vai para o Tribunal de Justiça, e depois ele vai com recurso especial extraordinário para o STJ e para o STF, eu tiver que me deslocar até Brasília para fazer as sustentações orais lá, isso não vai configurar uma ação judicial lá em Brasília. É evidente, porque o que diz respeito aqui, o que nos interessa é a circunscrição desse tribunal, que no caso do STF e do STJ é todo o Brasil. Então um advogado que está atuando lá no STF, no STJ, ele não está atuando em Brasília.
em termos de circunscrição jurisdicional, mas sim está atuando num tribunal que tem essa circunscrição nacional. E é por isso que não vai contar como uma ação judicial para fins de contagem aqui, né, da inscrição suplementar. E o que é um tribunal interregional, gente? É aquele que, apesar de ter a sede em um estado, ele vai englobar outros estados. E aí pensem no TRF, por exemplo, TRF4 aqui da nossa região, né, que vai englobar os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, se um advogado lá de Florianópolis ou de Curitiba, enfim, vier fazer uma sustentação oral aqui no Rio Grande do Sul, no TRF4, não vai contar para ele como uma ação judicial em um outro estado, porque não é uma outra jurisdição, né? É uma jurisdição regional. Então, ter muito tranquilo isso, ter em mente isso, e lembrar que essa atuação tem que ser de ações judiciais nessas circunstâncias aqui que nós acabamos de avaliar, tá bem? E tem que ser mais de 5, né? À exceção de se colocar uma sede, né? Uma filial em outro estado. Por fim, a terceira hipótese aqui, né, gente, é a questão da transferência. Isso acontece quando há uma alteração definitiva do domicílio profissional. Digamos que um advogado trabalhe num grande escritório de nível nacional, mas ele está sediado aqui no Rio Grande do Sul, ele é um advogado associado ou um advogado empregado, e eventualmente ele é chamado para atuar em um outro estado, vai começar a trabalhar lá no Espírito Santo, em uma filial de lá. Bom, se ele sabe que ele está se mudando e que a partir de agora vai passar a atuar lá no Espírito Santo, então vai acontecer essa transferência do registro do advogado, tá bem? Então vamos lá, algumas hipóteses agora em relação à licença e cancelamento da identificação do advogado, ou da inscrição do advogado. Primeiro, a questão da licença. Se houver uma licença, a gente vai estar falando aqui numa realidade em que há uma suspensão. Se há uma suspensão, ela é temporária, e que depois essa pessoa pode voltar a exercer a advocacia. Então, se não há um cancelamento, e há sim uma licença, né, ou uma suspensão, a gente vai pensar aqui que a lógica é que essa pessoa, quando voltar a advogar, vai voltar a advogar com o mesmo número, com a mesma inscrição. Veja, não há o cancelamento da inscrição, há uma licença, há uma suspensão apenas provisória. Isso pode acontecer mediante um afastamento do advogado por um tempo determinado, ou, enfim, indeterminado. E pode acontecer mediante 3 hipóteses. A primeira delas, a questão do requerimento. Digamos que eu seja aprovado para fazer um doutorado em Direito em Paris, por exemplo. Eu sei que eu vou ficar 4 anos vivendo em Paris, não vou advogar. Mas tenho a intenção de, assim que terminado o doutorado, retornar ao meu domicílio, enfim, retornar ao Brasil para voltar, vou continuar advogando. Nesse caso, eu faço esse requerimento, que vai ser analisado, e muito possivelmente vai ser autorizado, né? E então, quando eu retornar, eu retorno com o mesmo número. O que acontece aqui é uma licença por esse tempo requerido, uma suspensão da minha atividade advocatícia e depois a retomada dela. Segundo, a questão de uma incompatibilidade provisória. Aí nós poderíamos pensar no caso de um exercício, digamos que eu comece a galgar posições políticas e eventualmente eu me torne presidente do Brasil. Ou é o que aconteceu exatamente com o ex-presidente Michel Temer, que no momento em que ele assume a presidência da República, ele não pode mais advogar na condição de presidente. Então, por um tempo determinado, até o fim do mandato, a gente vai ter para ele uma licença. Ele vai ficar licenciado dos quadros da OAB, até que finde o seu mandato e ele possa retomar a atividade de advogado, se assim quiser, certo? E por fim aqui há ainda uma outra possibilidade de licença, que é a questão da doença mental curável. Digamos que o advogado passe por uma situação delicada na sua vida e venha desenvolver um quadro de depressão. Normalmente são quadros reversíveis, mas durante aquele período em que a crise se agudiza, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, né, gente? Então, nessa questão em que há uma doença mental curável, há essa possibilidade de uma licença ou da interrupção provisória, né, uma suspensão daquela atividade, e quando retomar, em qualquer uma dessas hipóteses, vai retornar com o mesmo número e segue advogando, tá bem? E por fim aqui, já encaminhando para o fim da aula, a hipótese do cancelamento. Esse cancelamento vai fazer com que a pessoa deixe de ser advogado. Então, se o licenciado continua sendo um advogado, mas um advogado licenciado, aquele que tem a sua inscrição cancelada deixa de ser advogado.
Então, se eventualmente essa pessoa que deixou de ser advogado, teve a sua inscrição cancelada, voltar a advogar, vai voltar com um outro número, uma outra inscrição, tá certo? Também aqui vai se dar por meio de requerimento, como uma primeira hipótese, isso é, eu desisti de advogar, eu não quero, percebi que não é para mim advogar, vou fazer um requerimento na Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que eu não quero mais advogar, que eu quero o cancelamento. Bom, ninguém é obrigado a nada, então só esperar que se materialize lá, que se efetive esse cancelamento, tá certo? Uma segunda é a questão da incompatibilidade definitiva. Digamos que eu estou advogando, estou estudando e prestando concursos e eventualmente sou aprovado para ser juiz. A atividade de juiz gera uma incompatibilidade total, absoluta. Eu não posso ser juiz e ser advogado ao mesmo tempo, nem prestar qualquer tipo de serviço advocatício. Então, isso vai fazer com que a minha inscrição na OAB seja cancelada. Se lá na minha aposentadoria de juiz eu decidir que eu quero voltar a advogar, porque eu gostava muito de advogar, eu faço uma nova inscrição e volto com um número diverso. Uma outra hipótese é, dentro daquelas hipóteses de exclusão do advogado da ordem, aquela votação de 2/3, lembra que nós falamos? Ou enfim, cometimento de um delito, bom, tudo aquilo que há como hipótese de exclusão, há que, se houver a reabilitação do advogado ou da advogada, é possível retornar. Então, vai haver o cancelamento no primeiro momento, em havendo uma reabilitação, o advogado pode pleitear novamente a inscrição nos quadros de ordem, e aqui, assim como nas hipóteses precedentes, nós vamos ter aqui um novo número, uma nova inscrição. Quarto, a perda dos requisitos do artigo 8º do Estatuto da Advocacia, do Estatuto da OAB. Digamos aqui que o caso da doença mental não seja curável, seja uma doença mental incurável. Então, não é compatível com o exercício da advocacia ao profissional que possui uma doença mental incurável. Nesse caso, vai haver o cancelamento e a pessoa não vai poder voltar a advogar. A menos que lá, uma doença que é tida por incurável, em determinado momento se consegue a cura, ou por um milagre acontece a cura, também há essa possibilidade do advogado voltar aos quadros de ordem, desde que faça uma nova inscrição. Há o cancelamento e a possibilidade de uma nova inscrição com um novo número. E o último caso de cancelamento aqui, gente, é a morte, né? Por óbvio. E dessa me parece que não há, né, qualquer hipótese de um retorno. Então a aula de hoje, bem curtinha, bem tranquila, era a respeito disso, identificação profissional do advogado, a questão dos estagiários e também os tipos de inscrição, além de licença e cancelamento. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido bem. Procurem dar uma olhada lá no Estatuto e no regulamento sobre esses artigos que nós falamos aqui em aula, para que vocês tenham cada vez mais uma familiaridade maior com a letra da lei, né? Porque muitas vezes é isso que vai cair lá no exame de ordem de vocês, é isso que vai cair lá no concurso, enfim, qualquer que seja. Então deem uma olhada lá e por essa aula de hoje é isso. Nos vemos na próxima aula e obrigado pela atenção. Até logo.